Há poucos dias, uma decisão judicial determinou que o Estado forneça um medicamento à base de canabidiol para o tratamento de uma menina de 3 anos. A decisão é inédita no Rio Grande do Sul. O composto extraído da maconha teve uso medicinal no Brasil, aprovado recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A ação havia sido ajuizada pela defensora pública Tamara Flores Agostini para garantir que o Estado pague o medicamento, que custa em torno de R$1.000. E a doutora Tamara está aqui conosco para falar um pouco sobre esta ação, sobre o seu resultado, sobre a sua repercussão. Doutora Tamara Flores Agostini, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Santa Maria. É com muita honra que participamos então deste programa para elucidar para a população esse caso que teve repercussão nacional, inclusive principalmente até mesmo fora do estado, e para que as pessoas tenham esse acesso, caso necessitem, a ações semelhantes a estas. Qual foi a fundamentação, né, desta ação e que levou ao seu acolhimento por parte do Poder Judiciário? Bom, primeiramente, cabe frisar que esse tipo de ação para fornecimento de medicamentos contra o Estado, ela é recorrente na Justiça Estadual, principalmente pela Defensoria Pública do Estado. Certo. Tá? O embasamento legal principal, então, é o direito à vida e o direito à saúde, que estão na Constituição Federal, e no caso da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E além de regras internacionais, convenções internacionais. Então, o fundamento jurídico ele não destoa dos demais casos em que costumeiramente a Defensoria Pública postula junto ao Poder Judiciário. A diferença é o tipo de medicamento, que é um medicamento à base da maconha, né, o canabidiol, que é uma das substâncias que compõe e que ganha repercussão e ganha polêmica em razão disso. No entanto, desde o início já é importante ressaltar que este medicamento foi constatado pela própria Anvisa, que dá a aprovação, que ele não causa nenhum tipo de dependência física e psíquica. Certo. E por outro lado, né, ele trouxe, principalmente para o caso da menina aqui de Santa Maria, um resultado espetacular, um resultado que não tinha sido obtido com 10 outros medicamentos para resolver a questão das convulsões que ela sofria. Convulsões estas que são resultados, são características da síndrome por ela apresentada, a síndrome de West, e além disso uma síndrome que se chama epilepsia refratária, que é um caso mais grave, que não resiste a outros medicamentos, mesmo em doses bastante elevadas. E o seu cuidado, nesse caso específico, a sua preocupação maior foi em função exatamente da utilização da maconha como um dos componentes? Foi a situação financeira da família? Foi a necessidade do uso frequente desse tipo de medicamento? O que mais lhe trouxe, assim, preocupação no sentido de buscar informação, pesquisar, para dar, né, a peça jurídica a consistência, não apenas do ponto de vista técnico, não apenas do ponto de vista jurídico, mas com capacidade, com força suficiente para trazer, né, do julgador o veredito positivo, como acabou acontecendo, para convencer o julgador? Bom, foram vários aspectos. Por se tratar de um medicamento peculiar, óbvio que eu fui fazer pesquisas com relação à aprovação dele ou não perante a Anvisa, né? Porque antigamente, antes de janeiro de 2015, o canabidiol ele estava na lista F2 da portaria 344 da Anvisa, que dizia das substâncias de uso proibido, né? Atualmente, então depois de janeiro, ela passou para a lista C1, que são dos medicamentos meramente de uso controlado. Tá? Certo. Então essa ação, ela teve essa peculiaridade, mas ela teve a facilidade que o pai da criança já tinha autorização da Anvisa para importar o medicamento, que é um medicamento importado, que ainda não há no Brasil nenhuma produção nesse sentido, até a razão da proibição anterior. Né? Então o pai da menina ele já tinha essa autorização. Ele já tinha experimentado, há mais ou menos 5 semanas estavam sendo experimentado o medicamento,
E o laudo médico, laudo de psicólogo, laudo de fisioterapeuta e de fonoaudiólogo constataram a eficácia do medicamento. Então essas são questões essenciais. O medicamento ele foi extremamente eficaz para o tratamento da doença e ele foi comprovado que outros medicamentos, ou seja, não é possível a substituição, não tiveram essa eficácia. A criança ela já tinha experimentado, como tinha dito, mais ou menos 10 tipos de medicamentos anticonvulsivos. Tudo isso nesses 3 anos de vida dela. Né? Exatamente. E nenhum deles tinha apresentado resultados consideráveis. Durante as próprias sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia e as consultas médicas, os profissionais da saúde percebiam recorrentes crises convulsivas. E isso depois, com o uso do canabidiol, somente mais ou menos 5 semanas de uso, o efeito foi tão magnífico que praticamente se zeraram as crises convulsivas. Então, com certeza, além da fundamentação jurídica, da legislação que ampara esse pedido, essas questões, no meu ponto de vista da Defensoria Pública, foram essenciais para a procedência do pedido. E aí a senhora teve que comprovar também a impossibilidade ou a dificuldade da família de adquirir o medicamento pelo seu custo, pelo que isso significa também nesse processo de importação do medicamento que é fabricado só nos Estados Unidos. É uma importadora. Bom, com certeza. A família, né, ela é composta pelo pai, a mãe, ele é funcionário do Exército, né, cujo rendimento aproximado de R$2.000. Ela faz vários outros tipos de tratamento, como eu referi, fonoaudióloga, fisioterapeuta, e o custo desse medicamento, embora para o Estado ele seja quase irrisório, para a família ele é considerável, mais ou menos R$1.000 por mês. Então isso dá amparo tanto ao apoio da Defensoria Pública quanto à procedência do pedido. Tá, e o uso desse medicamento, né, embora daqui a pouco fosse uma pergunta que devesse ser feita para o profissional da área, né, para o médico que acompanha, neuropediatra, mas enfim, até pela sua busca, né, pelas informações que foram recolhidas, a utilização desse medicamento, há uma previsão de quanto tempo a menina vai precisar utilizar esse medicamento? Bom, a prescrição médica ela foi de uso contínuo e por tempo indeterminado. Né? Então não há como saber, eu acredito que nem o médico tem como saber quanto tempo ela vai precisar e talvez para o resto da vida. E deve-se lembrar, né, que esse tipo de doença, esse tipo de epilepsia refratária, ele impede qualquer outro tipo de desenvolvimento, seja motor, seja neurológico. Por exemplo, o caso dessa menina, a mãe relatou até na televisão, até os 3 anos de idade ela não tinha sequer chorado. Os pais não conheciam o choro de seu filho em razão de toda a repercussão dessa doença na vida. A fisioterapeuta ressaltou bastante que ela não segurava nem a cabeça, ela tinha problemas de respiração, ela vivia meio atônita. São pequenas melhoras, né? O fato dela não ter mais essas convulsões são pequenas melhoras que refletem indiscutivelmente muito bem na vida, no dia a dia dessa família. E a partir, né, da repercussão, porque aí tem, claro, o que chamou a atenção no início foi a utilização da substância oriunda da maconha, né? Aí vem todo um contexto de análise, né, do caso. E a partir desta decisão, outras pessoas, outras famílias também já lhe procuraram. Claro que há um histórico de pessoas que garantem também, a Defensoria Pública tem agido bastante nesse sentido, né? Medicamentos que são necessários e que muitas vezes ficam fora do alcance da família, mas nesse período, né, da decisão até agora, né, qual foi a repercussão? Outras pessoas, outras famílias também já procuraram com situações pelo menos semelhantes a esta? Com certeza. A partir do momento da repercussão dessa ação, que acreditamos seja a primeira no Rio Grande do Sul, ao menos a que teve, né, notoriedade, em Santa Maria ainda não houve nenhuma procura, mas em outras cidades do estado e até fora nós já fomos procurados, né, para explicar como ocorreu, para dar diretrizes, inclusive com a cópia da petição inicial que
iniciou esse processo, que várias outras famílias já procuraram, inclusive, e geralmente crianças que têm síndromes dessa forma, né, nesse sentido que existem essas convulsões. E nós acreditamos que a partir de agora as pessoas vão estar sensibilizadas e vão tomar conhecimento da possibilidade que elas têm de ter também acesso a esse medicamento tão importante, né, para a sobrevida dos pacientes. E a partir disso, até a Defensoria Pública, no Núcleo de Direito de Saúde, já publicou, já divulgou para os defensores públicos um procedimento, inclusive prévio, que as famílias devem observar para conseguir essa autorização da Anvisa. Porque embora ela não seja mais uma substância proibida, ela é uma substância de uso controlado. E a Anvisa, então, no seu portal, ela já colocou, né, uma série de documentos, não são tantos assim, mas alguns documentos, principalmente laudos médicos circunstanciados, de como se faz essa autorização. Porque sem autorização prévia, dificilmente se ganharia êxito num pedido judicial, porque é uma questão legal, é uma questão, claro, né, de a Anvisa estar a par dessa situação. Então, no site da Anvisa é possível acessar, então, esses pormenores de como conseguir, e a partir de então, de preferência, se iniciando um uso de medicamento e mostrando a eficácia, já é possível, então, o ingresso de ação, então, que o Estado seja compelido a fornecer esse medicamento, ou ao menos o valor, né, relativo para a compra por meios lá, por um site, né, junto aos Estados Unidos. E houve alguma resistência por parte do Estado, no sentido de, até que a decisão, né, do Poder Judiciário acontecesse, negar, né, o pagamento do medicamento, a compra, no caso a compra do medicamento? Bom, um dos requisitos para ingresso de ação judicial é a negativa do ente público, né? Então o pai da criança tinha aberto um procedimento administrativo junto à farmácia municipal, farmácia estadual, secretarias do Estado, para conseguir. Por não estarem na lista do SUS, dos medicamentos disponibilizados, então que cabe então essa ação judicial. A partir da decisão, pelo que a gente tomou conhecimento, que a Defensoria Pública tomou conhecimento, o Estado do Rio Grande do Sul, né, até mesmo sensível a essa situação, pediu já um parecer técnico para a Secretaria de Saúde para verificar se é o caso de contestar ou não, ou dispensar essa contestação, né? Porque no início tem uma petição inicial, depois tem uma contestação. Recurso de agravo de instrumento quanto a essa decisão antecipatória não houve e nós acreditamos que não haverá, tá? Em razão da indiscutibilidade, da eficácia do medicamento e da impossibilidade de substituição. Mas com relação à contestação, eu acredito que se a equipe médica da Secretaria de Saúde, da Procuradoria do Estado, demonstrar que é viável o fornecimento, em tese não haveria por que contestar. No entanto, por ser um medicamento novo, um medicamento que ainda pode sofrer alguma resistência, se contesta, faz parte do processo, né, faz parte do devido processo legal, mas acreditamos que a decisão final não vai ser diferente dessa decisão liminar. Nós acreditamos que isso vai ser confirmado e que, em caso de recurso depois, o próprio Tribunal de Justiça confirmará a sentença de primeiro grau do juiz. Bem, esse é um caso inédito no Rio Grande do Sul, também pelas informações que se tem. Tá? E do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, tá? A senhora tem alguma informação de que também é um caso único no estado ou existem outros? Não, as informações que a gente tem é que existem outros casos no estado. Pelo que eu sei, em Santa Maria foi a primeira prescrição desse tipo de medicamento na cidade, mas no estado já há outros, eu sei que tem em Juí, Taquara, parece que também tem, mas que ainda os pais não tinham autorização da Anvisa para importação, então não havia ainda habilidade, né, para o manejo da ação judicial, né? Mas nós não temos conhecimentos de muitos casos, mas sabemos que este não é o único e com certeza não será o primeiro. Quem agora está nos acompanhando e tem uma situação semelhante, por falta de informação ou por qualquer outra razão, não tenha recorrido até hoje aquilo que se chama de direito de pedir, como é que pode, qual é a porta de acesso à Defensoria Pública para pelo menos obter informações? Bom, quem tiver um caso semelhante, necessitar da contribuição da Defensoria Pública, do auxílio jurídico da Defensoria Pública para esse tipo de ação,
pode procurar o setor de ajuizamento, que por enquanto, possivelmente nós vamos nos mudar, né? Mas que por enquanto fica na esquina da Silva Jardim com a Avenida Rio Branco, no antigo Hotel Glória, todas as manhãs, independentemente de senhas, ações desse tipo são atendidas com prioridade, ações de medicamentos de saúde. Podem procurar a partir das 9 da manhã até o meio-dia, ou então durante a tarde na sede principal, que fica na Alameda Buenos Aires 293, próximo ao Fórum da Comarca. Muito bem. Conversei com a doutora Tamara Flores Agostini, da Defensoria Pública, que foi autora desta ação, exitosa ação, né? Garantindo a compra por parte do Estado, ou pagamento por parte do Estado, do valor correspondente ao canabidiol para o tratamento de uma menina de 3 anos, fato até então inédito no Rio Grande do Sul. Obrigado, doutora Tamara. Muito obrigada, até mais.